Siddhartha Gautama nasceu há cerca de 2500 anos, filho único do grande rei Suddhodana de Kapilavastu, no norte da Índia. Sua mãe era a mais bela rainha Maya. Ele foi um menino como outro qualquer, cheio de ambição e energia. Por ser o príncipe herdeiro, recebeu a melhor educação possível na época. Era o melhor dentre os cavalheiros, excelente lutador e arqueiro, bem como um gênio mental. Ao crescer, interessou-se em descobrir a causa de todos os sofrimentos da vida, tornou-se contemplativo, perdeu o interesse pelos esportes e pela política, e apesar do pedido do pai para que assumisse o trono, abandonou o belo palácio paterno e tornou-se um buscador da verdade. Tinha então 29 anos. Nos 6 anos seguintes, percorreu todo o país procurando mestres de ensinamento através dos quais pudesse resolver os muitos problemas da vida. Primeiro foi ao Brahmanes e tentou, com sua filosofia, resolver os problemas humanos. Depois estudou com um grupo de ascetas, adotando sua vida severa e contemplativa. E assim, ele prosseguiu durante 6 anos, estudando todas as escolas de religião e filosofia. Inutilmente, no entanto, nenhuma daquelas escolas lhe oferecia uma resposta satisfatória. Buda viveu até os 80 anos, e assim durante 45 anos ensinou o caminho de vida que ele próprio encontrará. Foi o filósofo, psicólogo e líder espiritual prático e realista. Foi o primeiro a negar o sistema de castas, dizendo que o homem deve ser julgado por suas qualidades e não seu nascimento. Portanto, contra o forte conformismo de sua época, foi corajoso bastante para denunciar o rígido sistema de castas da Índia. Foi contra os complexos rituais religiosos daqueles dias. Aboliu os conceitos antropomórficos e não acreditava na ideia dualística de eu ou alma independente, enquanto entidade separada. Explicou que todas as coisas estão relacionadas umas às outras pela lei de causa e efeito. Buda não especulava o incognoscível, tal como o insondável, começo ou fim. Não há começo e nem fim na eternidade. Ele não conceituou a eternidade. A eternidade é o agora. O momento presente inclui o passado eterno e o eterno futuro. Este é o eterno presente. Buda estava interessado no presente. Existem muitos problemas urgentes e prementes exatamente aqui e agora na nossa vida. Resolver os problemas presentes é também resolver os problemas passados e futuros. O ensinamento de Buda surge a partir das suas próprias observações e experiências na vida, neste mundo. As 4 nobres verdades são: o reconhecimento do sofrimento. Não precisamos reconhecê-lo. Nós o temos. Temos muito sofrimento, misérias e problemas em nossa vida. Que a vida envolve sofrimento é um fato, e foi exatamente essa afirmação de um fato de que todos os seres estão sujeitos ao sofrimento, a primeira das 4 nobres verdades afirmadas por Buda. Não era uma teorização ou especulação, mas sim os fatos da vida, da existência. A causa do sofrimento. Não existe milagres no budismo. O sofrimento tem causas definidas. Por essa razão, ele era frequentemente chamado de médico da vida. A causa do sofrimento é a ignorância. Superar ou transcender as causas do sofrimento. A ignorância, causa do sofrimento, pode e deve ser superada ou transcendida. Portanto, o budismo é o caminho da iluminação, o caminho para superar a causa do sofrimento. O caminho é a senda óctupla. A senda óctupla é simbolizada pela roda da lei ou roda da vida. Dharma Chakra é o símbolo internacional do budismo. Os 8 raios da roda representam os 8 caminhos da vida, ou da lei, que estão em movimento. A roda simboliza o movimento. A vida é dinâmica e está sempre em movimento. Os 8 raios partem do ponto central,
que simboliza a verdade, e são circundados pelo aro ou borda, que representa a sabedoria e a compaixão. A senda óctupla compreende a compreensão correta, o pensamento correto, a palavra correta, a conduta correta, o esforço correto, a ocupação correta, a atenção correta e a meditação correta. Ao vivermos a senda óctupla, podemos superar as causas dos problemas e do sofrimento. Os frequentes maus entendidos e a falta de compreensão na vida particular ou doméstica e na vida social e internacional mostram o quanto precisamos de compreensão correta em nossa vida. Precisamos de uma correta compreensão dos eventos e dos relacionamentos, bem como da própria vida, a fim de podermos superar os muitos problemas causados pela ignorância. O sentido desse correto, conforme usado ao longo da senda óctupla, é muito importante. Não se trata de certo em contraposição a errado. Trata-se de correto no sentido absoluto, não em sentido moral e relativo. Existe apenas o correto. Correto é o transcendido, o qual está acima e além da dualidade certo ou errado. O correto, ou a verdade, muda conforme as diferentes situações, condições e épocas. Não existe um correto ou uma verdade estável, permanente ou estático. Portanto, o termo correto é usado em um sentido absoluto e religioso, não é um sentido ético ou moral. Buda vê o mundo em que vivemos como mudança contínua. Todas as coisas mudam. Nada é permanente. Todas as coisas materiais, ideais, ideias, caráter e personalidade, princípios morais, culturas, condições econômicas, situações políticas e tudo o que existe está em constante mudança. Por causa dessa contínua mudança de todas as coisas, estamos constantemente precisando enfrentar novas situações e isto cria muitos problemas e com frequências sofrimentos. Já que estamos sempre nos defrontando com problemas, a visão budista da vida, de que a vida está sempre sujeita ao sofrimento, é muito verdadeira. A ignorância é a causa de todos os problemas e sofrimentos. A ignorância sobre nós mesmos é a maior de todas as ignorâncias. O primeiro ensinamento de Buda na busca do caminho foi, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Sócrates devotou toda a sua vida ao conhecer-te a ti mesmo, e Buda ensinou o mesmo caminho. Uma pessoa precisa saber o que ela é antes de fazer alguma coisa para alcançar a paz, a felicidade ou a liberdade. Muitas pessoas pensam saber o que são, mas devemos lembrar que o eu de ontem não é o eu de hoje, nem o eu de amanhã. Estamos continuamente vivendo uma nova vida. Não existe um eu imutável. Esta é a doutrina do não eu. O que eu sou é o somatório de outras coisas e pessoas. Não existe um eu, o alma imutável e eterna. Isso não significa a negação da individualidade. Buda enfatizou a singularidade e a importância do indivíduo. Seja com você mesmo. É o ensinamento importante do budismo, porém não devemos nos apegar ao conceito de um imutável. Todos os ensinamentos de Buda apontam para a imediação, a espontaneidade, o desapego, a não dualidade e a unidade da vida. Embora Buda tenha nascido há 2500 anos na Índia, sua vida está sempre nova e vigorosa.